Olá, sejam bem-vindos. Eu sou o professor Alessandro Vidal e vou falar sobre o conjunto dos números naturais, que surgiu com a finalidade de fazer contagem. Esse conjunto ele é indicado por uma letra N maiúscula, conjunto N, que significa conjunto dos números naturais. Ele é representado entre chaves e contém os elementos 0, 1, 2, 3, 4 e continua. Vamos colocar 3 pontinhos e esses 3 pontinhos significa que esse conjunto dos números naturais é um conjunto infinito, não tem fim. Um conjunto infinito. Se desse conjunto nós retirarmos o zero, aí nós teremos um conjunto indicado por um N com um asterisco aqui em cima. Tá? Esse asterisco ele significa que nós estamos excluindo o elemento zero. Então o conjunto começa no 1 e vai 2, 3, 4 e 3 pontinhos. Quer dizer, é um conjunto infinito também. Então, esse conjunto, a finalidade desses conjuntos é fazer contagem. Ele é um conjunto que é fechado na adição e é fechado na multiplicação. Quando eu digo fechado, o que significa? Significa que se eu somar dois números naturais, sempre vai dar um número natural. Se eu multiplicar dois números naturais, sempre vou obter como resultado também um número natural. Então eu digo que esse conjunto dos números naturais, ele é fechado para a operação da adição e para a operação da multiplicação, ok? Todo conjunto natural, ele possui um sucessor. O que vem a ser o sucessor? O sucessor é o número que vem depois. Então, qual é o sucessor do 1? O sucessor do 1 é o 2. É o número que vem depois do 1. O sucessor de 3 é o 4. Então, sucessor é o número que vem depois. Nós chamamos de sucessor. Então, sucessor vem depois. Todo número natural também possui um antecessor. O que significa isso? Antecessor, antecede é o que vem antes. Antecessor do 4 é o 3. O antecessor de 3 é o 2. Então, todo número natural possui um antecessor, com exceção do zero, porque não tem número algum antes do zero. Então, nós chamamos de antecessor o número que vem antes. Então, antecessor, o número que vem antes. Com exceção do zero, ok? Porque não tem nenhum número antes do zero. Um número natural e o seu sucessor é chamado de números consecutivos. Então, quando eu falo números consecutivos, são números que vêm um após o outro. Então, se eu falar o número 2, 3 e 4, 2, 3 e 4 são números consecutivos. Se eu falar 2, 4, 6 e 8, são números consecutivos pares. Se eu falar 3, 5, 7 são números consecutivos ímpares, ok? Então, números consecutivos que vêm um após o outro. Por exemplo, no conjunto dos números pares, qual é o sucessor de 70? Então, no conjunto dos números pares, qual é o sucessor desses 70? Sucessor, quando eu falo sucessor, é o que vem depois. Como o conjunto é o conjunto dos números pares, 70, que é um número par, aí depois vem o quê?
71, que é número ímpar, e o próximo é o 72, que é um número par. Então, o sucessor de 70, sendo que o conjunto é dos números pares, é o 72. Outro exemplo, o conjunto dos números ímpares. O conjunto dos números ímpares, nesse conjunto, qual é o antecessor de 4.999? Qual o antecessor? Antecessor é o que vem antes. Lembrando que o conjunto é dos números ímpares. Então, eu tenho 4.999, quem vem antes? 4.998, só que 4.998 é par. Então, quem vem antes dele? É o 4.997. Esse é o antecessor ímpar de 4.999. O terceiro exemplo, né? Qual é o sucessor de x? Qual o sucessor de x? Então, o x é um valor desconhecido. Então, vamos pensar assim, olha. Vamos supor que o x seja 5. Qual o sucessor de 5? O sucessor de 5 é o 6. É o número que vem depois. Veja que 6 é o mesmo que 5 mais 1. 5 mais 1 é igual a 6. O sucessor de 6 é o 7, ou seja, 6 mais 1 que dá 7. Então, o sucessor de x, basta somar 1. Então, o sucessor de x vai ser x mais 1. Da mesma forma que eu usei como exemplo 5. Sucessor de 5 é o 6. 5 mais 1 dá 6. Sucessor de 6 é o 7, porque 6 mais 1 dá 7. Então, o sucessor de x é x mais 1. Qual o sucessor de x mais 2? O sucessor é o que vem depois. Então, vamos lá. Qual o sucessor de x mais 2? O sucessor de x mais 2, basta eu fazer o quê? Somar 1. Do jeito que eu fiz aqui, ó. Sucessor de x, eu somo 1. Sucessor de qualquer número natural, basta somar 1. Então, o sucessor desse número, x mais 2, é x mais 2 mais 1, que vai dar x mais 3. Então, esse é o sucessor de x mais 2. E x mais 2 e x mais 3 são números consecutivos. Agora aqui, qual é o antecessor de x? O antecessor é o número que vem antes, que antecede. Então, se eu tenho o número 2, quem é o antecessor do 2? É o 1. Ou seja, 2 menos 1. 2 menos 1 é igual a 1. Qual o antecessor de 8? 8 menos 1, que é igual a 7. É o número que vem antes. Então, o antecessor de x é x menos 1. Ou seja, quando eu quero descobrir o antecessor, eu subtraio 1. Quando eu quero descobrir o sucessor, eu acrescento 1, eu somo 1. Então, aqui, qual é o antecessor de x mais 5? O antecessor de x mais 5 será x mais 5 menos 1. Subtrai 1, que vai dar x mais 4. X mais 4. 5 menos 1 dá 4. Então, sucessor, soma 1, acrescenta 1. Antecessor, subtrai 1. Ok? Então, sucessor e antecessor. Então, relacionado aos números naturais. Se n é um número natural tal que n é maior ou igual a 3 e n é menor que 10. Então, o conjunto dos valores que n pode ter é. Aí nós temos aqui essas 4 alternativas. Esse símbolo maior, menor, são símbolos que representam desigualdades. Então, nós temos aqui esse símbolo aqui, ele significa maior. Este símbolo aqui significa menor. Mas como que eu uso esse símbolo? O número à esquerda é maior que o número à direita.
o número à esquerda é menor do que o número à direita. Quando nós colocamos esse tracinho embaixo, aí eu vou ter aqui maior ou igual. Então quer dizer que eu posso incluir o número maior ou igual. E aqui eu vou ter menor ou igual, ok? Então esses símbolos são usados para desigualdades. E temos símbolo também de diferente, que é a igualdade cortadinha aqui no meio, né? Isso significa diferente. Então o número à esquerda é diferente do número à direita. Então quando ele fala n é maior ou igual a 3, quer dizer que o n é igual a 3 também. Além dele ser maior que 3, ele também é igual a 3. Então, o meu conjunto, ele vai começar no 3, ok? E aí vem, e n é menor que 10. Se ele é menor que 10, ele vai terminar no 9, porque é um número natural. Então, é o 3, o 4, o 5... o 6, o 7, o 8 e o 9. Termina aqui, porque ele é menor que 10. Ele não tem esse tracinho aqui indicando que é menor ou igual. Então, 3, 4, 5, 6, 7, 8 e 9 se encontra aqui na alternativa B. A alternativa B é a alternativa correta.